2026 tá chegando. E o mercado de criptomoedas se prepara para um primeiro trimestre que pode definir o rumo do ano inteiro. Será um período de seleção, retomada e, principalmente, reposicionamento estratégico. Se você quer entender o que esperar e como se posicionar, fique comigo até o final, porque vamos mergulhar nos fatores que vão ditar o jogo. Vamos começar pelo cenário macro, porque é ele que define tudo: juros, liquidez e risco. O grande protagonista aqui é o Federal Reserve, o Banco Central americano. A expectativa é que o Fed entre em 2026 pressionado. A economia americana provavelmente terá desacelerado um pouco. A inflação estará mais controlada e o mercado de trabalho mais flexível. Esse cenário abre a porta para os tão esperados cortes de juros. E para o mercado cripto, isso é dinamite pura. Juros mais baixos significam mais apetite por risco. Mais liquidez significa mais capital fluindo para os ETFs de Bitcoin e fundos de altcoins. Expectativas positivas geram volatilidade de alta. Se o Fed confirmar os cortes logo no início do trimestre, podemos ver uma onda de retomada muito forte. Mas se adiarem, prepare-se para a turbulência. Outro ponto crucial é o dólar. Se ele enfraquecer com a expectativa de juros menores, o capital tende a migrar para ativos alternativos, incluindo as criptomoedas. Mas um dólar forte pode pressionar os mercados emergentes e reduzir o volume de investidores globais. Fique de olho nesses dois indicadores. Agora, vamos falar do termômetro do mercado. O Bitcoin, ele entra em 2026 numa posição muito interessante. Grande parte da oferta está nas mãos de investidores de longo prazo, que não pretendem vender tão cedo. Os mineradores estão mais eficientes, depois de um ciclo de otimização de custos. E claro, os ETFs de Bitcoin se tornaram extremamente influentes, ditando o fluxo de capital institucional. Além disso, o mercado já passou por uma limpeza de alavancagem excessiva em 2025. O que esperar do comportamento do BTC? Ele deve oscilar entre períodos de consolidação e explosões rápidas de alta. Tudo vai depender do fluxo dos ETFs. Se eles voltarem a registrar entradas líquidas semanais, o Bitcoin pode ganhar força para romper resistências importantes. Se as saídas persistirem, podemos ver o preço cair para zonas de acumulação mais profundas. Mas com pouca oferta à venda no mercado, a tendência é que ele se recupere rápido. O sentimento institucional continua forte. Grandes players veem o Bitcoin como uma reserva de valor digital, uma proteção contra a inflação de longo prazo e uma alternativa moderna ao ouro. Por isso, o BTC deve manter sua dominância alta, especialmente se houver incertezas no cenário macro. E o Ethereum. O primeiro trimestre de 2026 será o trimestre da utilidade para o Edge. A rede está mais forte em 3 pilares. Primeiro, o desempenho técnico. Graças às soluções de segunda camada, as L2S, a rede Ethereum está mais rápida, mais escalável e muito mais barata de usar. Isso permite mais atividade em finanças descentralizadas, mais transações corporativas e, consequentemente, mais adoção institucional. Segundo, o ETH como um ativo institucional. Com o staking consolidado e as emissões controladas, o Ethereum se tornou um ativo produtivo, que gera rendimento em momentos de alta demanda. Ele pode até se tornar deflacionário, ou seja, mais moedas são queimadas do que criadas. Se o Bitcoin é a reserva de valor, o Ethereum é a infraestrutura. E em trimestres de reconstrução, a infraestrutura tende a ser muito resiliente. E terceiro, a expansão das L2S. Redes como Arbitrum, Optimism, Base, ZK-Sync e Metis devem continuar crescendo, aumentando seu valor total bloqueado, atraindo novos aplicativos e capturando capital institucional que busca crescimento com fundamento. Elas serão o motor da inovação no ecossistema. Um dos temas mais importantes de 2026 será a regulação. Mas calma, não é mais motivo para pânico. Pelo contrário, estamos vendo o fim do caos e o início da maturidade. Na Europa, o regulamento MiCA já estará em pleno vigor. Isso significa regras padronizadas, exigências de capital,
transparência para emissores de tokens e uma supervisão clara sobre as stablecoins. A Europa se tornará o ambiente mais previsível do mundo para a cripto. Nos Estados Unidos, a abordagem é mais fragmentada, mas também avança. As stablecoins já estão mapeadas, os custodiantes passam por auditorias e os ETFs são rigorosamente monitorados. Isso pode gerar volatilidade para alguns tokens mais descentralizados, mas traz segurança para os grandes players. O efeito prático é que a regulação não assusta mais o mercado, ela o direciona. E quem não estiver alinhado com as novas regras será eliminado rapidamente. Isso nos leva à infraestrutura essencial: stablecoins, custódia e segurança. As stablecoins serão o epicentro da liquidez. A gente deve ver uma adoção ainda maior de moedas como a USDC e outras que são reguladas e auditadas. Os investidores institucionais vão migrar para emissores transparentes e a participação de stablecoins mais opacas pode diminuir. Isso cria menos risco sistêmico e mais previsibilidade para todo o mercado. A custódia institucional também se consolida. Veremos mais custodiantes regulados, integrados aos ETFs e uma separação clara entre corretoras e provedores de custódia. Isso reduz drasticamente o risco de um colapso como o da FTX, que misturava tudo. E as altcoins, preparem-se, porque a seleção natural vai começar. O primeiro trimestre de 2026 será o mais desafiador para elas desde 2021 só. Vão sobreviver os projetos que têm utilidade real, que geram receita, que possuem uso corporativo, ecossistemas ativos e uma economia de tokens sustentável. O tempo dos projetos vazios acabou. Quais narrativas devem se destacar? Inteligência artificial combinada com blockchain. Os RWAs, que são ativos do mundo real tokenizados. DeFi regulado, oráculos avançados e infraestrutura de interoperabilidade, que permite que diferentes blockchains se conversem entre si. E as memecoins, elas não vão desaparecer. Continuarão surgindo e podem até ter explosões de curto prazo. Elas podem brilhar por um instante, mas dificilmente se sustentarão ao longo do trimestre. O capital inteligente vai buscar substância. Mesmo com um cenário majoritariamente positivo, precisamos falar dos riscos. Eles são reais e não podem ser ignorados. O principal risco é um atraso nos cortes de juros pelo Fed. Isso tiraria o combustível do mercado. A volatilidade nos ETFs também é um ponto de atenção. Saídas massivas podem derrubar os preços rapidamente. Falhas de segurança em grandes protocolos são sempre uma ameaça. Choques macroeconômicos globais, como uma crise inesperada em alguma grande economia, também podem impactar tudo. E claro, uma regulação inesperadamente dura nos Estados Unidos ou na Ásia ainda é uma possibilidade. Então, o que esperar em termos de preço, sem dar previsões numéricas? O cenário mais provável é de uma consolidação forte para o Bitcoin, com potencial de rompimento para cima. O Ethereum pode ter um desempenho igual ou até superior ao do BTC, impulsionado pela sua utilidade. As L2S devem continuar em expansão acelerada. O setor de DeFi sólido deve crescer de forma consistente. Já as altcoins fracas e sem fundamento podem sofrer quedas severas. E as narrativas fortes, como o e-automóvel e RWAs, podem ter explosões de preço localizadas e muito significativas. Para concluir, o primeiro trimestre de 2026 será um período de seleção, retomada e reposicionamento. O Bitcoin vai ditar o sentimento do mercado. O Ethereum vai ditar a adoção e o uso prático. As L2S vão ditar a escala e a capacidade da rede. As stablecoins reguladas vão ditar a liquidez e a segurança. E a regulação vai ditar quem sobrevive. Neste novo ciclo, quem investir com base em fundamentos sólidos e não apenas em hype e especulação será o grande vencedor. É hora de estudar, analisar e se posicionar de forma inteligente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!